Boa noite, pessoal que tá chegando. Sejam bem-vindos. Dominar. Mente. Sejam bem-vindos. Tô colocando aqui um cardzinho, adesivos. Deixa eu colocar aqui. Diálogo. Aí saiu, pessoal. Tô ativando aqui um cardzinho pro pessoal que chega saber do que é o nosso tema, né? Como mudar a realidade. Deixa eu colocar de novo. Criar. Como mudar a realidade. Vou colocar aqui. Pequenininho, né? Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite. A gente tá aqui para expandir o conhecimento da criação da realidade com consciência, tá? Lembrando que a realidade ela é muito simples, ela é muito fácil. É uma questão de entendimento mesmo sobre ela para vocês saberem o que fazerem. Porque a partir do momento que você toma uma decisão, já está feito. O que te impede de viver a realidade que você quer agora? Apenas a ideia contrária que você tem. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou, é difícil, ai, todas as coisas pra mim não dão certo, tudo dá errado na minha vida. Vocês entendem que basta um pensamento estar feito e automaticamente toda vez que você fica observando que você pensa negativo, você acha que não vai dar certo, você fica naquela intenção negativa, você só tá assumindo isso como a sua verdade. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Então não tem como eu viver uma nova história, uma nova realidade, se automaticamente eu só afirmo o oposto da minha realidade a todo momento. Então, a partir do momento que eu quero mudar de realidade, eu paro de observar aquilo que eu não quero, eu paro de reclamar, eu paro de achar que as coisas estão dando errado pra mim. Afirma diferente, faça diferente, fala quem disse, na minha realidade dá tudo certo, a partir de agora já deu tudo certo, a partir de agora já deu tudo certo. Não tem dificuldade. Tudo você está certo, seja bom, seja ruim, já está feito. Então é você que tem que mudar o seu ponto de vista sobre a vida, sobre as coisas e fazer diferente. Não tem como, não tem. Olhou o que tá ruim? Exploda-se pra isso, eu não tô nem aí. Pensar do jeito que eu tava pensando tá dando certo? Não tá. Então automaticamente você não liga, fala, tô nem aí, se der certo bem, se não der amém, automaticamente você solta. Soltou o que você tá vendo, automaticamente as coisas já começam a se alinhar diferente. Porque você parou aqui, né, de confrontar a realidade. É uma briga aqui interna. Eu olho, eu sofro. Eu olho, eu xingo. Eu olho, eu reclamo. Entende que aqui tem uma briga interna? Enquanto você brigar com a sua própria realidade, você não sai dela. A vida só muda literalmente quando você olha pra ela, você está acima dela, né, literalmente. Você olha pra ela e você fala, oh, coitada, quem disse que eu sou vendo, né? Você olhar e não se importar, não reagir, eu tô nem aí, eu sou a melhor, eu tenho tudo, eu tenho o melhor trabalho do mundo, eu ganho bem porque eu escolho quanto eu quero ganhar. É essa a intenção que você coloca na sua realidade. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Então vocês entendem do porquê de continuar toda hora sofrendo e sofrendo com a mesma realidade? Obrigada, Ana. Então, automaticamente é uma questão de intenção. Enquanto você reagir e achar que essa é a sua verdadeira realidade, você sofre. Por que tem pessoas que vivem o extraordinário e conseguem mudar de realidade e outras não? Porque automaticamente elas entendem que aqui é um joguinho. Não adianta ela brigar com o que ela tá vendo, ela só ignorar e ela vai fazer o que ela quer
como inspiração do momento. Opa, eu posso agir nisso, eu tô com vontade de fazer tal coisa, então eu vou começar aqui do jeito que dá. Ela não perde o tempo dela questionando e brigando com a realidade. Ela não gasta um pingo do tempo nem da energia dela reagindo ao que ela tá vendo. Ela escolhe literalmente ignorar tudo e fala assim, não, o que eu posso fazer agora? O que eu quero fazer agora? E ela se põe a fazer. Aí ela une o princípio da lei do gênero, que é o masculino e o feminino, para fazer aquilo acontecer. Para isso se materializar na realidade dela. Então vocês entendem que não tem como eu continuar fazendo as mesmas coisas todo dia e mudar minha realidade? Ou eu escolho agir diferente, ou eu vou passar minha vida inteira vivendo e contando a mesma historinha. Não tem nem coitado nessa realidade, porque ele não se propõe a mudar. Não, tá confortável aqui onde eu tô. Eu já sei que a vida é só isso mesmo, eu tô nem aí. Mas vai continuar no mesmo processo, nada muda. Ou a pessoa aceita que ela vai mudar e vai fazer tudo diferente, ou automaticamente ela vai continuar tendo os mesmos problemas. Não tem como sair disso. Vocês entendem que enquanto eu olhar a realidade, ainda projetar, nossa, não deu certo ainda, nossa, não tá acontecendo e agora, nossa, daí aquele pensamento limitante de novo, vem aquele sofrimento que a pessoa tá acostumada da antiga identidade, ela olha, ela observa e fica reagindo e afirmando para ela mesma de novo. Porque eu vou dar um exemplo de mim. Antigamente, há anos atrás, depois que eu tive minha primeira filha, eu era mais magra, bem magrinha, e depois que eu tive a minha primeira filha, meu corpo não voltou um corpinho de adolescente igual eu era acostumada a ver. O que aconteceu? Eu não tinha o entendimento de nada, não sabia o que fazer e só ficava reclamando. Nossa, eu tô gorda. Ai, eu não aguento mais esse corpo. Ai, eu tô horrorosa. E isso porque eu não tava nem 10 quilos acima do peso que eu era de adolescente. E toda hora eu projetava essa realidade na minha cabeça e eu ficava afirmando aquilo. E eu só sabia reclamar. E eu me odiava, eu me achava a pior pessoa do mundo. O que eu fiz? Automaticamente eu criei aqui dentro, observei o tempo o suficiente, isso se tornou natural para minha mente racional. O que aconteceu? Um belo dia, alguns anos depois, eu fui olhando uma foto minha e do meu marido, há um tempo atrás, eu olhei, eu tava assim na foto, parecia 3 pessoas assim, e ele aqui do meu lado, magrinho do lado. Eu olhei e falei assim, o que é isso? Eu não me enxergava daquele tamanho. Foi quando me veio depois do autoconhecimento, eu falei assim, tá vendo como eu intencionei e criei a realidade que eu não queria? Só de eu ficar afirmando aquilo que eu não gostava, reclamando, olhando no espelho, me comparando, eu criei toda essa ilusão de realidade. Por quê? Porque eu dei o foco, eu só olhava o que eu não queria. E automaticamente a consciência que tá aqui, ela não entende se é bom, se é ruim, se você quer ou não. Ela só entende que você tá reclamando disso. Por isso que aquele que mais tem, mais é dado. Eu tava reclamando, eu tava odiando meu corpo, minha vida. Eu aumentei o meu grau naquilo. Então, fui ficando cada vez maior. Então, vocês entendem que olhar para a limitação, reagir a ela, você só tá aumentando isso na sua realidade? Não tem como fugir disso. Então, automaticamente, quando eu tive essa consciência, hoje eu falo assim, nossa, tudo que eu vivenciei de ruim, eu criei automaticamente. Oi, Dani, boa noite, seja bem-vinda. Então, vocês entendem que tudo que você olha para a realidade e se identifica com ela, você vai passar mais tempo vivendo essa realidade e vai até aumentar os seus problemas para viver mais disso mesmo? Oi, Viviane, boa noite, seja bem-vinda. Então, vocês entendem do superpoder de ignorar e não reagir ao que tá vendo, mas escolher fazer diferente, pensar diferente, vai fazer o que você tem agora, com o que você tem no momento, vai ocupando a mente com outras coisas, vai expandindo as ideias, vai buscando crescimento na sua forma de intuição, vai fazendo diferente, porque toda limitação que eu vivi, eu criei, e hoje eu olho pro meu passado, tudo foi criado. Inconscientemente, porque até o fato de eu sempre falar, a partir de agora a gente vai criar realidade com consciência. Por quê? Porque eu tô trazendo a consciência para vocês entenderem que tudo que vocês vivem não é criação externa, mas é toda uma criação interna. Você olha, você reage, você sofre, você se identifica com uma ideia que é da mente, não é sua verdade, e você passa a alimentar ela como se fosse sua única solução ou se fosse a sua realidade sem mudança, e não é. Quando você olha e decide, não, isso não é verdade, isso não é real, eu posso fazer diferente porque eu não sou limitada. Eu sou um ser ilimitado. Daí você está se relembrando que você é uma consciência infinita que escolheu esquecer para ir relembrando aos poucos para ter um sentido de experiência, crescimento e evolução. Opa, tô me identificando com sofrimento aqui. Nossa, ai, eu tô triste hoje. Não, a consciência não tem tristeza. Quem tem tristeza é sua mente irracional.
Então você está se identificando com ela temporariamente e está aceitando o problema dela como seu. Por isso que quando você escolhe não reagir à sua realidade e vai fazer diferente, automaticamente você para de se identificar com a limitação e só passa a viver o ilimitado. Não, eu escolho que a partir de agora já deu tudo certo, eu só vivo na realidade que as coisas acontecem. Lembra daquela ideinha que a gente planta, a gente vai cuidar, a gente vai regar e a gente sabe que ela vai germinar? É a mesma coisa. Tudo que você plantou está aqui no campo das ideias. O seu trabalho só é não barrar o processo. Como que eu não barro o processo? Eu vou fazer outras coisas, vou ocupar minha mente, eu vou me equilibrar, eu vou continuar crescendo, expandindo, buscando conhecimento, vou fazer o que me empolga, vou jogar, vou dançar, vou sair, vou me comunicar. Faça aquilo que está no seu campo hoje que seja a sua maior empolgação. Só de você estar vivendo isso e fazendo isso, obrigada, Ana. Só de você estar fazendo isso, automaticamente você para de cancelar todo o resto. Porque o fluxo, ele tá aqui acontecendo a todo momento. Tá tudo aqui chegando para você a todo momento. Mas quando você tá aqui no seu agora, pensando que eu tô com ódio daquelas pessoas. Ai, na minha vida tá uma merda, nada acontece. O que que acontece? Você para aqui, ó, nesse exato momento, o fluxo. Obrigada, Sheila. Automaticamente é você que tá barrando o seu próprio fluxo aqui. Porque você, no seu presente, tá ancorando ideias negativas. E para você aceitar o diferente, você só tem que parar de bloquear o seu próprio processo. Vai fazer uma técnica que você goste, vai ler um livro, vai dançar, vai ver um filme. Faça o que for que tira você do agora de ficar criando limitação na mente. Parou de se identificar com limitações e problemas, naturalmente tudo já muda. Você vai perceber que as coisas vão se ajustando, as coisas vão melhorando, as oportunidades vão chegando, vai acontecendo ideias novas. Opa, eu queria ganhar mais na minha realidade. Então você está escolhendo agora não olhar que você não tem dinheiro, que você está na falta. Mas você escolhe agora observar, nossa, o que eu poderia fazer agora que poderia ganhar mais dinheiro? O que eu posso fazer hoje que vai aumentar minha renda? O que seria empolgante eu brincar de trabalhar ou de fazer que aumentaria minha renda? Você vê que a conversa e a mentalidade é outra? O seu foco aqui não está sendo na limitação, eu não ter, mas no processo de crescimento. Nossa, daria certo. Você se empolga as ideias. A sua vibração no momento é totalmente diferente da vibração da coitadinha, do coitadinho. Ai, eu não tenho nem por onde começar, mas eu não consigo. Olha a diferença de vibração. Pensamento no falar da pessoa, a pessoa já fica alegre, ela já fica ali contente. Não, eu vou fazer, vai dar certo, certo. Não tenho nada a perder, pelo menos eu entendi. Então não tem aquilo que não é possível nessa realidade. Propriamente como verdade. Por isso que a primeira é a tudo parte de uma ideia, de um pensamento. Então, a mente é a causa e a vida é o efeito do primeiro princípio, que é a lei universal, a lei do mentalismo. Então, é muito importante. Tudo que eu aceito como verdade, como ideia, e eu alimento na minha realidade, eu estou convidando para viver mais experiências sobre isso. Então, é muito importante. Eu observo o que a mente está trazendo. Opa, ela está pensando constantemente nisso? Que crenças que eu estou alimentando que ela continua me trazendo esse mesmo padrão de pensamentos? Aí tem um ponto também de crescimento. Opa, mas por que eu estou pensando isso? Eu ainda estou vibrando no medo? Ainda estou vibrando na ansiedade? Opa, vamos mudar isso, vamos ressignificar isso, entende? Então até isso é uma sua consciência mostrar, opa, você ainda tem isso aqui enraizado, vamos trabalhar nisso daqui, vamos cancelar isso daqui, vamos passar a criar uma identidade diferente, vamos passar a viver uma realidade diferente. Então vocês entendem o posicionamento de tudo? Tudo é na mente. Então, opa, tô vibrando medo, por quê? O que eu tô acreditando que não é real e eu ainda tô me identificando com isso? Ah, eu estou na ansiedade, eu tô ansiosa, as coisas não acontecem, eu quero pra ontem. E por que no fundo você tem medo? Você tem medo de não dar tempo de viver isso nessa vida? Você tem medo dos outros alcançarem um sucesso primeiro que você? Você tem medo de envelhecer e não dar tempo de viver o incrível dessa vida? Então tem que fazer perguntas, tem que ir na raiz da sua crença para saber o que você está alimentando. Então, por isso que é muito importante o autoconhecimento, saber quem você é, o que você alimenta de verdades, quais os seus desejos e empolgações. Então, é muito importante. A partir daí, você consegue projetar o segundo princípio, que é o da correspondência, que é muito importante. Aqui, a gente é um espelho, então a gente organiza tudo aqui dentro para ver refletido, cheio de crenças.
Ah, não, já começa a ficar murchinho, começa a ficar tristinho, automaticamente tá tudo desorganizado aqui porque tem a crença de limitação. Então você vai começar a se observar, vai cuidar dos pensamentos, vai organizar como você se sente aqui por dentro e automaticamente quando você começa a alinhar isso, você vai ver que o seu externo vai mudando dia após dia. Boa noite, Ângela, seja bem-vinda. Então, vocês entendem que parte de todas as leis está em tudo na nossa realidade? Por isso que o mínimo que todo mundo tem que fazer é só decorar, só são 7. É o mínimo. Aí, organizou aqui dentro, você vai ver que a matéria vai começar a corresponder. Porque tem um tempo também igual da plantinha. Você criou a ideia aqui, você aceitou aqui dentro, organizou, automaticamente isso vai aparecer aqui na sua realidade. Mas tem um tempo específico para tudo. Lembra que Deus, a fonte, o universo, a grande consciência, está conectando tudo e todos ao mesmo tempo? Boa noite, Esther, seja bem-vinda. Então, automaticamente, você tem que entender que tudo tem um processo. O seu trabalho é se alinhar com o seu desejo, é mudar suas crenças e as suas limitações, é você se organizar mentalmente e emocionalmente, como corpo, mente e espírito sempre, e estar pronta na certeza de que já está feito. Aí entra a confiança do que já é, porque já está feito. Você sabe que você germinou aqui no plano mental das ideias, a sua ideia, a sua manifestação, a sua intenção. O seu trabalho agora é regar, cuidar e ter a certeza de que você vai chegar lá. Só que nesse processo você não vai olhar aqui para sua realidade confrontando ela, brigando, sofrendo com o que você está vendo. Porque a sua nova identidade, a sua nova realidade já foi plantada. Só que se você cava aqui toda hora para conferir se está lá, você mesmo confirma para você que você não está. Não é sobre nem atrasar o processo de cada um. Não existe certo e errado nessa realidade. Mas é a certeza que vai te dar paz, que não importa como, nem quando, nem onde, você vai chegar no seu objetivo final. Porque basta uma ideia, já está feito. Basta um segundo, o colapso da função de onda já começou a acontecer. Só que depende da sua aceitação, da sua certeza, de você não duvidar. Opa, não, tô demorando muito. Será que não vai dar certo? Será que isso é real? Será que tá funcionando mesmo? É a sua intenção. Não adianta nem você ficar falando mentalmente e ficar falando em voz alta se no fundo tem uma vozinha que fala o contrário e você acredita nela. Então você tem que saber se você está sendo honesto com você mesmo. Por isso que entra o cuidar dos pensamentos, organizar aqui dentro o seu princípio da correspondência, você vai se organizar. Depois vem a vibração, que eu sempre falo para vocês aqui, que é muito importante. O maior patrimônio de vocês aqui é a energia de vocês. Cancela o que não gosta, não se identifica com coisas ruins, não alimente medos, não fique na ansiedade, não fique na depressão, porque isso tudo só são ideias enraizadas de medo. Você está fugindo de quê? Que fica só no passado? Você está ansioso pro futuro por causa de quê? Do que você tem medo de não viver? Então, que controle é esse excessivo que você quer ter de tudo na sua realidade que te tira do presente, onde é o seu maior poder? Não, agora tá tudo bem, sempre tá dando tudo certo aqui pra mim, as coisas estão fluindo, independente do que você tá vendo. As coisas estão sempre acontecendo. Encontrou com alguém? Como as coisas tá indo? Cada dia é melhor. E aí o trabalho, aquele negócio tá dando certo? Opa, cada dia cresce 1000%. Cada dia eu expando mais, cada dia entra mais dinheiro. É esse hábito de afirmar que vai se tornando natural na sua realidade. É igual aquela pessoa, ela vai e joga na loteria, ela quer ganhar mais dinheiro, eu já sou milionário. Mas adianta ela falar que já é milionário se toda hora ela lembra que ela não tem dinheiro nem para ir no mercado? Não é natural para ela falar de grandes quantidades. Ela não se permite ir numa loja que é mais cara, entrar lá. Não vou nem entrar, não tem dinheiro, o povo vai achar que eu sou pobre e não tenho dinheiro. Então você entende que a sua consciência, ela está consciente de não ser ainda aquilo que ela está falando? Por isso que você tem que entender como o seu racional funciona e ir adaptando ele e se acostumando com essa nova realidade. Eu quero ser uma pessoa milionária? O que os milionários fazem? Aonde eles frequentam? Vai num shopping melhorzinho, te permite entrar numa loja mais cara, você está se acostumando com essa nova ideia. Porque quando isso for natural para vocês colapsam essa realidade. Aí isso é tão natural que, nossa, não tem diferença da minha realidade. Aí você vai ver que a vida vai trazer meios para você vivenciar essa realidade. Porque não é você que faz nada, o seu eu físico, a sua mente racional. Mas a consciência que percebeu que você está vibrando aqui alto nessa outra frequência e ela vai se alinhar com essa realidade e fazer você vivenciar essas experiências dessa realidade. Então você entende que você não tem que se apegar ao que você está vendo e que todo apego gera sofrimento por causa disso?
Daí eu vejo muitos vídeos, muitas pessoas falando assim, ah tá, mas é fácil ver esse entendimento, é fácil falar, mas e aí, como eu aplico na prática? O na prática é isso, não aceitar o que você tá vendo, sabendo que você tem o poder de mudar de realidade a todo momento e manter a firmeza na sua plantinha que você plantou. Enquanto você não abre mão de tudo para ter tudo, você continua no mesmo lugar. Olha lá, não é a maioria das pessoas tem essa dificuldade, porque ainda assim ela quer comprovar na realidade para depois ela ter certeza de que aquilo é real, de que tá acontecendo alguma coisa. Eu fiquei anos assim, eu tô no meu 5º ano de busca desse entendimento, e do final do ano passado para cá, do meio do ano passado para cá, que eu fui internalizar isso, foi quando eu decidi, que eu falei, tô nem aí. Minha conta zerou, eu falei assim, eu não admito saber o que eu sei e zerar minha conta. Foi quando eu soltei e falei assim, não quero saber o que eu tava vendo. Eu tive que abrir mão do que eu tava vendo para ter certeza, bater no peito e falar assim, não, eu não admito passar por isso nunca mais na minha realidade. E a partir daquele dia minha vida mudou, porque eu disse um basta porque eu tava vendo. Enquanto as pessoas não batem no peito e falam, não, eu nego essa realidade, essa não é a minha realidade. Então, a partir desse momento, você colapsa uma nova realidade. Porque enquanto você for vítima do que você tá vendo, você nunca sai de lá, você tá reagindo. Então, você vai ter que ter a firmeza de olhar e ser mais forte do que você tá vendo. Ou você é mais forte do que você tá vendo, ou você vai continuar presa lá pra sempre. Então, não tem como ser diferente. Pelo menos pra mim, eu não consegui outro método. Se alguém consegue fazer isso diferente, eu ainda não chegou esse conhecimento pra mim. Porque pra mim só funcionou quando eu parei de reagir ao que eu tava vendo, chorando e ficando com raiva, me sentindo pequena, achando que nada na minha vida ia mudar. Pra depois que eu soltei, falei, quero nem saber, não tô nem aí. Aí eu vi o movimento da vida na minha realidade. Só foi a partir disso. Porque enquanto eu ficava, igual a maioria que eu vejo nos comentários hoje, ai, não consigo, ai, mas não tá acontecendo nada. E não vai acontecer, porque o que ela afirma pra ela a todo momento é só a certeza de que não está acontecendo nada. Enquanto não vira essa chavinha na cabeça de vocês, ou de quem seja, não adianta, não vivencia outra experiência. Ela tem que dar aquele voto de fé, aquela certeza, pra saber que não está acontecendo sim, porque eu já criei. Então vai ter que se provar na minha realidade. Tem lá o testezinho da borboleta. Imagina uma borboleta azul, uma borboleta amarela, qualquer cor. Você vai ver que é instantâneo. No mesmo dia você começa a ver borboletas, ou na rua, ou em desenho, ou alguém manda figurinha. É tão rápido a nossa percepção. E por que a pessoa acha que as coisas estão demorando? Porque ela tá aqui com o olho do observador querendo comprovar. Lembra que quando você observa os átomos, eles não param, eles param de se mover automaticamente, aquele naturalmente, e ficam parados. A realidade é a mesma coisa. Eu quero que aquilo que eu quero aconteça agora, porque eu tô olhando e eu quero que ele comprove aqui na minha cara, para mim depois acreditar. Então você parou o processo nesse exato momento. Por isso que quando você esquece aquilo que você queria, eu quero, mas não dependo daquilo, você esquece, quando você vai ver, tá na sua mão. Porque você não tá focado ali parando, esperando comprovar aquilo para acreditar que isso é real. Tudo que você deseja, você esquece, vem assim, você nem percebe. Mas aquilo que você tá olhando e tá aqui, ó, vigiando para saber se tá acontecendo, aí congelou o processo, aí vai demorar. Boa noite, Priscila. Então, vocês entendem que é cada um que tá congelando a sua própria realidade? Por isso que eu aplico aqui, eu falo, as leis universais só são 7. É o mínimo que vocês têm que aprofundar e entender. Eu entendi as leis. Opa, tá demorando aqui? Não, é só um ritmo que tá passando. Opa, tô achando que tá acontecendo algo meio ruim aqui. Tudo é polaridade de uma mesma coisa. Então tem algo positivo nisso. Então vamos aceitar que é pro meu bem, pro meu crescimento e que agora vem as oportunidades. Então é o mínimo, é isso. Tem crenças enraizadas? Vamos mudar as crenças. Tem que ir na raiz dela. Não consegue sozinho? A minha ajuda aqui é para isso. A consultoria individual é para isso. Para ir na raiz dos seus problemas e cancelar isso e criar uma nova realidade, uma nova identidade. É para ancorar uma nova certeza. Então, enquanto você vibrar na mesma dúvida, no mesmo medo, na mesma historinha todos os dias vão ser iguais. Enquanto você não decide fazer diferente, você não tem o diferente. Não é. Não tem autossabotagem, Priscila. Lembra que você criou, se você aceitou que já está feito, você não está barrando o fluxo. Automaticamente, se você sabe que já está feito,
Você vai continuar fazendo a sua vida, você vai seguindo o que tem que ser feito, você continua o fluxo. Só que não vai vir nem essa dúvida para você. Será que estou numa autossabotagem? Não existe isso. Se você tá se perguntando se tem alguma coisa errada, você ainda tá na dúvida. Você não tem certeza 100%. Porque quando você descansa, que você tem certeza, você nem se questiona mais. Só já sei que já está feito e pronto. Você nem volta mais para ficar relembrando disso. Porque você já sabe que está feito. Você continua trabalhando, fazendo suas coisas, vai vivendo a vida. Enquanto surgir um pingo de dúvida, será que estou fazendo errado? Será que está acontecendo? Você ainda está naquela realidade que não tem como. Aqui você tá só oscilando, uma hora eu confio, outra hora eu não confio. Por isso que ainda não se materializou e nem se manifestou na sua realidade, no seu campo visível, né? Porque tudo também já está feito, já está pronto aqui em infinitas realidades. Você só fica aqui tempo suficiente na sua certeza para isso, para você acessar essa realidade aqui que já existe. Então, toda vez que você se perceber na dúvida também, você fala, não, eu sei que já está feito. Estou me sabotando? Não, já está feito. É só afirmar, entendeu? Às vezes a pessoa acha que é muito simples, porque é muito simples. É questão de intencionar e afirmar sua certeza. Não, eu não duvido, porque eu sei que eu sou um ser infinito, que eu posso tudo. Eu já tenho tudo, então tudo já é. Toda vez que você duvidar de algo, querer voltar para a antiga identidade, você reforça. Eu já tenho, eu já sou, eu posso tudo. Lembra? Porque eu também oscilo na realidade. Aí eu tenho que me lembrar de novo quem eu sou, o poder que eu tenho, o que eu quero viver, eu lembrar que já está feito. E isso faz parte da nossa realidade de todos os seres humanos. Eu, como consciência, vou oscilar para ancorar minha identidade. Para falar assim, não, eu já sei quem eu sou, então eu não me permito voltar para a identidade da realidade que tem dúvidas. Então você tem que estar consciente, porque a gente está aqui expandindo, se conhecendo de novo, relembrando quem a gente é. Então é só pedir e confiar. Rosivane, a questão de você, quando chega algo que você quer manifestar, nem foi você que criou isso. Da onde veio isso? De um campo aqui que você está alinhada para viver isso nessa realidade. Então eu falo que não é nem uma criação da gente, porque da onde vem os desejos? Quem é que cria esse desejo para me viver isso? Porque só vai chegar no meu campo, na minha energia aqui, na minha realidade, um desejo de algo que já está disponível para mim. E como que já está disponível? Já está acontecendo em alguma realidade bem próxima da minha. Aí automaticamente eu já alinhei a minha vida, meu campo vibracional para viver essa experiência. Então é um convite da vida que eu tá disponível isso para mim agora, que é um convite que agora eu vou viver diferente, que eu posso acessar isso porque já está no meu campo. Por que que vocês têm que ancorar a certeza? Porque nunca vai chegar para vocês algo que não esteja alinhado com o seu desejo, com a sua vontade. Então chegou o desejo de algo, opa, isso aqui está disponível para mim, então já está feito. Fica até mais fácil da sua mente racional aceitar essa ideia. Não, por que eu vou duvidar? Porque se eu tenho desejo, está disponível para mim. Então já está feito. É esse o ato de confiar. Você se reprogramar para saber de que já está feito e pronto. É um convite da vida para você viver isso. Então já está feito. Todas as vezes que eu tenho vontade de ver na realidade física, eu trava, porque a sua consciência, o seu observador congelou aqui as partículas do processo. Enquanto você quiser comprovar na realidade, você para tudo, você bloqueia, porque o fluxo ele está se alinhando com você, com os outros coleguinhas da realidade, com as uniões e encontros que a vida tem que proporcionar para você e para todo mundo que está conectado para viver experiências junto com você. Aí tem essa coisa do tempo. Às vezes nessa realidade você vai se conectar com alguém que está preparado para chegar no seu campo. Então vai ter que unir o seu tempo com o tempo de outros. Aí tem o processo. Por isso que você tem que confiar de que já está feito. E vai ser no tempo exato para todo mundo. Porque a consciência é perfeita, a realidade é perfeita, Deus é perfeito, Ele não erra. Então Ele vai sempre juntar aqui a sua vibração com a vibração do outro que precisa dessa experiência para acontecer. Então tem um alinhamento e um processo para tudo. Então você sempre confia de que tudo vai acontecer do jeito certo para você. Você confia que você está sempre no lugar certo, na hora certa, que as oportunidades te encontram, as pessoas certas vão te encontrar, que tudo que você precisa virá até você sem esforço. São essas ideias que você passa a reprogramar na sua mente para aceitar que a vida ela vai ser muito boa com você e vai sempre trazer o melhor para você. Então você entende que é a questão da confiança de que tudo já está feito? Sempre. De nada, Priscila.
Obrigada ao pessoal que tá curtindo. O pessoal que tá seguindo também. Então, no final, é tudo sobre isso. Aceitar, intencionar, confiar que já está feito e pronto. Tudo já está feito. Quando você aceitar isso como verdade, você já não reage nem sofre mais. É problema de doença? Não, eu tenho um corpo saudável. Quem diz que na minha realidade tem doença? Isso não existe no meu campo. Não existe eu aceitar que eu tenho alguma coisa. Então, se você aceitar e observar e ficar com medo e ficar questionando e buscando o que causa aquilo, você só está internalizando a sua identidade de estar vivendo aquela experiência. Quando você usa seu superpoder de ignorar, você não aceita ficar naquela realidade e começa a viver totalmente diferente. Aí você ancora numa outra realidade, porque você não aceitou ficar lá observando a que você não quer. Então tem que ter entendimento por causa disso, tem que ter clareza, tem que ter o conhecimento para você automaticamente pular a realidade que você não quer e ficar só na que você quer. Então vocês entendem o poder da intenção, o poder de saber o que quer, o que você quer viver daqui pra frente, como que você quer ser, o que você quer manifestar, quanto você quer ganhar, em que você quer trabalhar, quais são os seus verdadeiros desejos e empolgações, o que você está alimentando de traumas e dramas para reforçar que você não merece, que você não pode, que você é isso, que você é assado, que você é a pessoa coitadinha da vida. Então tem que saber o que está nesse campo seu, o que sai da sua boca, porque tudo que sai da sua boca é o que está aqui no seu inconsciente. Então automaticamente, opa, tô falando isso? Tá errado, vamos mudar isso? Então é muito importante saber o que tá internalizado aqui dentro. A realidade só muda quando você aceita uma nova realidade. Vou passar a ter novos pensamentos, eu quero ser uma pessoa, digamos o exemplo de uma pessoa fitness. Hoje eu sou sedentária, eu não faço nada. Automaticamente, como que eu vou viver uma pessoa, uma versão minha que adora fazer exercício? Eu vou internalizar como eu quero viver. Não, eu quero ser uma pessoa magra, de um corpo sarado, bonito. Eu sou uma pessoa de imagem pública, eu quero ter um shape legal. Então, você vai intencionar o seu desejo. Lembra que tudo é um convite? Ai, não é do nada que eu tô sentindo a vontade de ser diferente agora. O que é que vai acontecer? Opa, se é um convite, então eu já sou magra, eu já tenho o corpo dos sonhos. Você vai toda hora que você quiser oscilar nesse quesito. Se olhou no espelho e não gostou, mentira, que espelho mentiroso. Na minha realidade, eu já sou linda, maravilhosa, magra e perfeita. Então isso aqui não é o meu real, porque eu fazia isso. Daí automaticamente você vai internalizando. Eu parei de me pesar um bom tempo, parei de ficar me pesando na balança, eu tinha parado de olhar no espelho, eu parei de confirmar aquilo que eu não queria na minha realidade. E automaticamente o que aconteceu? Quando eu me percebi, eu só levantava e lembrava da minha identidade que eu queria viver. Não, eu vou treinar porque eu sou uma pessoa pública. Eu vou treinar porque uma artista tá sempre com o corpo bonito. Uma pessoa que trabalha com a imagem, que tem que aparecer, tem que estar sempre bonita com ela mesma. Então, foi esses gatilhos que quando eu percebi, eu já estava fazendo. Comecei a fazer o HIIT na minha casa, comecei a treinar, eu comecei a me alimentar melhor, comecei a estender os meus horários da noite de jejum. E não foi porque eu me obriguei a fazer, porque minha vida inteira eu me obriguei a fazer milhões de coisas e nunca deu certo. A partir do entendimento que eu tive que aceitar o que eu queria, saber o que eu queria de fato, as coisas foram acontecendo sozinhas por si própria. Então eu percebi, falei, oxe, por que antes eu não tinha vontade e agora quando eu vou ver eu tô treinando 2, 3 vezes por dia? Por que às vezes eu treino de manhã, de tarde ainda faço um aero-HIIT? Chega de noite ainda sinto vontade, vou lá faço uma esteira? Porque a minha identidade de antigamente não tinha um pingo de vontade de fazer nada. Automaticamente, por que agora eu tenho? Então vocês percebem que foi a identidade que vocês escolheram vivenciar por esse convite vibracional e você se percebe tendo essas ações nessa realidade. Por isso que fala que o corpo se move sozinho, porque essa sua versão para ela já é natural fazer aquilo. Ah, eu tô sentindo que não, eu quero ganhar mais, eu vou montar um negócio, eu quero trabalhar com a internet, eu não sei o quê. É um convite da realidade de novo. Opa, tá disponível essa realidade aqui no meu campo de eu viver da internet, já que é o meu desejo, de ganhar tantos por mês é o meu desejo. Então eu aceito que eu já ganho. Automaticamente já vivo da internet. Quando você reforça essa ideia toda vez que você olhar para sua realidade, não, você tem que trabalhar, você tem que não sei o que, CLT, não. Eu já sou uma pessoa que vive da internet, porque eu escolhi viver da internet, entende? Então, automaticamente, você tá identificando esse desejo e tá aplicando na sua matéria. Sim, Priscila, são insights que você tem que você precisa colocar em prática. Sim, porque são os convites daqui do seu campo do que está disponível para você viver. Só que a mente racional, ela faz o que automaticamente?
Não, mas como isso vai acontecer? Não, demora demais. Não, impossível. Ai, já tem muita gente na internet. Não, você ficar com aquele shape, nunca. Você vê que a mente racional, ela não sabe como aquilo vai acontecer e automaticamente ela vai buscar meios de te manter confortável na onde ela conhece, que é só essa vida, só esse jeitinho, só essa identidade, é só isso que eu tô fazendo. Então você vai trabalhar em cima disso. Não. Eu já sei que está disponível para mim. Já é, não já está feito? Quando você internaliza essa ideia, já fica mais natural, ok. Aí depois você vai se perceber fazendo as ações, vai ser natural. Até aquilo que antes você tentou parecer difícil, agora parece que é muito fácil. Você vai falar assim, nossa, mas por que antes eu achava tão difícil? Ai, por que antes não deu certo? Porque antes você não estava ancorada na decisão dessa nova identidade, dessa nova versão sua que já vive isso. Muito pelo contrário, você estava forçando com a sua mente racional a viver aquela experiência, querendo saber como, quando e onde, projetando com esforço, com sofrimento. Ah, eu vou fazer mais tal coisa porque fulano tá fazendo. Eu vou fazer agora tal coisa porque falaram que aquilo dá certo e eu vou crescer na internet. Ah, eu vou fazer tal coisa porque agora o mundo, agora o nicho é tráfego pago. Aí você vai procurando aqui, se enfiando em coisas que não são pra você. Porque tudo que for pra você, você vai perceber que vai acontecer muito naturalmente. Vai parecer fácil, parece que as coisas vão fluindo muito fácil. Então isso também é um direcionamento do nosso GPS interno. Opa, tá dando certo. Nossa, tô tendo as ideias. Ai, veio uma ideia, começa a praticar, o negócio vai sozinho. Então você para de forçar o seu processo e começa só a seguir os caminhos que vão abrindo pra vocês. Então fica mais natural. Eu falo porque na minha experiência foi assim. Desde o começo do meu processo de 5 anos atrás, eu fui tentando coisas e fazendo, e nada dava certo. Eu fui fazendo outras, fui fazendo o que os outros falavam, paguei vários cursos caros e não usei nem 1% do que eu tinha naqueles cursos. Alguns eu aproveitei só a parte da espiritualidade, do autoconhecimento, fui fazendo cursos de internet, de tráfego, um monte de coisa, e nada aí, eu nem usei nada daquilo. Porque eu ainda estava naquela ideia limitante de como que eu ia fazer isso acontecer, que eu tinha que fazer com o esforço do meu braço. Sendo que quando você entende que basta você seguir a empolgação, escolher o caminho e tomou a decisão, aí o como, quando, o onde vai sendo mostrado para você e o campo vai abrindo e você só vai seguindo e vem as ideias fácil, você vai lá e só faz. É muito simples. A nossa realidade ela é muito simples, ela só fica complicada para quem escuta a mente racional e se identifica com os problemas e a limitação que ela coloca pra gente. Então vocês entendem que ela só vai manter você num estado confortável do que ela já conhece? Por isso que quando a pessoa decide fazer algo diferente, a mente fica, opa, mas eu nunca fiz isso, e agora, e se der errado? Porque ela não sabe o que vem depois. Mas é nesse desconhecido, naquilo que ela se bota pra fazer o diferente, naquilo ela fala assim, eu não tenho nada a perder, agora eu vou fazer isso e pronto. É aí que tá a diferença, é aí que abre um novo caminho, é aí que se encontram as oportunidades. Tudo só parece diferente quando você faz algo diferente, é incrível. Lá atrás, se eu não tivesse me aberto a minha mente, se eu não tivesse preparada para abrir, para entender o novo conhecimento, talvez eu estaria naquela identidade até hoje, e talvez até pior. Mas precisou eu me abrir, eu acreditar que poderia ter algo diferente, eu buscar viver uma experiência diferente, de eu entender diferente. O problema é que quando dá errado, temos medo e desistimos, sim. Mas você entende? Se eu fosse desistir de todas as vezes que já deu errado na minha vida... Mas não tem como. Ali você vai pisar, você vai errar, mas por que você erra? Porque você tá indo pelo esforço e por achar que é ali que vai dar certo. Porque naturalmente, quando é natural do nosso destino, do nosso caminho aqui, você vai ver que o caminho ele vai estar sempre aberto. Não vai ter erros no seu caminho. Vai começar a ter oportunidades, vai ter pessoas que ajudam, vai ter movimentos da vida que você vai falar assim, nossa, como tá fluindo? Pra mim foi assim. Eu já tenho comércio, já trabalhei. Eu usava meu comércio na época que estava tranquila, eu ficava estudando, vendo palestra, lendo livro, fazendo Ho'oponopono. Eu usava meu tempo vago o tempo inteiro só para me ficar me conectando. Chegou um tempo, no meio desse processo, eu senti o desejo, eu quero trabalhar só com a internet, eu quero trabalhar só com isso, eu quero trabalhar só com as terapias.
Daí foi surgindo forte esse desejo. E eu ficava, meu marido na orelha, não, a gente tem que aumentar nossa loja, não sei o quê. E eu falava pra ele, mas eu não quero mais isso. Ai, mas não sei o quê, você vai ficar trocando isso daí, não dá certo, e até isso dá certo. E eu ficava toda hora me limitando, observando, e aquilo já não me empolgava mais. Automaticamente a minha energia foi fechando tanto que começou a cair o movimento, as coisas começaram a piorar. Daí a nossa vida financeira foi ficando pior na pandemia. Foi um processo que teve redução de salário, aconteceu N infinitas possibilidades de coisas dando errado na minha realidade para reforçar, não, continua no negócio, mas aqui dentro não, eu quero trabalhar com a internet, eu quero passar a minha verdade, eu quero ajudar as pessoas só dessa maneira, porque já não fazia mais sentido eu ficar trabalhando por algo só por dinheiro, não fazia mais parte da minha essência. E toda hora eu falei assim pra ele, não quero mais, não quero. Ah, mas se você fechar vai ficar difícil, a gente teve redução. Eu falei assim, chegou um ponto nesse meio do processo que eu falei assim, não quero saber. Eu sei que tudo que a gente precisa aparece quando a gente tem necessidade. Eu confio que o fluxo supre tudo, porque ele supre até o passarinho com dano de comer e de beber. Não vai suprir pra gente, não tem isso. Eu já tinha um entendimento. Aí foi onde eu meti a cara e falei assim, fecha, não quero mais, não quero saber. Aí fiquei um tempinho, daí daqui a pouco as coisas começou, não sei como, o salário dele que ele ganhava sem a nossa renda de comércio começou a suprir as necessidades, daí inventaram o negócio, o serviço dele lá, deram uma bonificação, aumentou mais 5% no salário e teve redução de uma taxa de não sei o que, só sei que o dinheiro começou a sobrar e automaticamente eu comecei a falar pra ele, você tá vendo? Agora nem tô trabalhando com comércio, o seu dinheiro tá dando pra gente viver bem e ainda tá até sobrando. Qual que foi a diferença aqui? Eu falo pra ele, foi a confiança. E eu continuei fazendo meus projetos da internet, estudando, fazendo atendimento, que eu fazia as terapias. Hoje eu nem trabalho mais com as terapias alternativas, só mais no atendimento de consultoria. Mas automaticamente eu ainda ia fazendo os mapas numerológicos, ia fazendo atendimento de mesa radiônica de Saint-Germain, tinha os meus vídeos de tarô. Então eu fui seguindo pela minha empolgação e tudo me levou para mim estar onde eu estou hoje. Boa noite, Lu, seja bem-vinda. Então vocês entendem que tem que confiar no processo, por mais que a realidade mostre totalmente o contrário. Enquanto você não assume que já está feito e segue a sua empolgação, todo o resto vai começar a dar errado para mostrar para você que você não tá no caminho. Porque quando você tá na rota certa, o caminho ele flui naturalmente, porque o natural de todo mundo é tudo dar certo. Se tá difícil, tá sofrendo, tem alguma coisa errada. Aí você tem que se perguntar, o que é que eu tô forçando aqui que não é para mim? O que que eu tô acreditando de errado aqui que ainda tá dando errado? Tá com problemas de dinheiro, de escassez? O que que eu tô acreditando que eu não sou próspera e abundante? A quem estou sendo fiel que eu não posso receber mais da vida, nem de tudo, nem de todos? Então, tem crenças e às vezes a pessoa fica lá condicionada com crença. Ah, eu não posso estar com isso porque vai faltar. A ideia dela faltar já tá criando a realidade de escassez. Ah, eu não vou investir em mim, num curso, num livro, em qualquer coisa, porque não, senão eu vou zerar e vou ficar no zero para sempre. Olha a confiança que ela tem na escassez. Ela confia que a escassez vai vir, vai ficar com ela, mas ela não confia que o fluxo supre tudo quando ela precisar, porque aparece uma historinha, quando ela confia, claro, só para trazer o que ela precisa naquele exato momento. Mas quando ela só tem a certeza de que vai faltar, automaticamente ela só vive na realidade que falta. Aí entra outro ponto também, que é o da vibração. Que é o quê? A pessoa tá aqui vibrando. Por quê? Ela não consegue enxergar a prosperidade em nada que ela tem na realidade dela. Lembra que você tem que ser para ter? Se eu sou naturalmente abundância e vejo abundância em tudo na minha realidade, o que que a vida entende? Opa, essa pessoa ela é muito abundante, ela só vibra abundância, ela já tem de tudo, então aquele que mais tem, mais é dado. Aí ela ganha sorteio, o salário dela aumenta e aparece alguém paga uma viagem para ela. Você vê que a pessoa está aberta para receber, ela não barra o fluxo dela de prosperidade. Aqui você entende que ela mesma fecha o ciclo? Gisele, o problema é que não sou eu, é meu marido. Ele não consegue enxergar a prosperidade. Porque a prosperidade você tem que mudar o ponto de vista do que você enxerga como prosperidade na sua realidade. Eu antigamente era do mesmo jeito. Eu já fui uma pessoa totalmente oposta do que eu falo aqui pra vocês hoje. Então, eu estou hoje na minha polaridade positiva. Mas imagine a minha polaridade negativa dessa realidade. É o caos. Então, como que eu pensava? Ai, que merda, não tem dinheiro pra nada, nunca sobra dinheiro. Ok, eu queria comprovar na realidade, ter milhões na conta, achar que eu tinha que ganhar um sorteio, uma Mega Sena, alguma coisa, pra achar que eu era próspera.
quando me virou uma chavinha de entender que a prosperidade é tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu passei a me observar como uma pessoa mais egoísta do mundo. Eu ficava falando assim, Deus, perdão. Porque eu não observava que eu tinha um chuveiro com uma água quentinha para me tomar banho. Eu não era agradecida, não olhava com esses olhos para o teto que eu tenho, minha casa, que é para mim, para minha família. Eu não era agradecida por sempre ter tido o alimento, porque nunca faltou. Pela minha saúde, a prosperidade, eu poder levantar da minha cama todo dia, automaticamente, para poder fazer o que eu quero. Então, vocês entendem o que é prosperidade e abundância? É você ter um corpo saudável, é você poder enxergar. Você tem coisas que às vezes a pessoa não tem, ela daria tudo que ela tem, ou toda a riqueza que ela tem para ter, que é poder enxergar, poder escutar, poder falar. Tem coisas que o dinheiro compra? Tem, mas tem coisas que o dinheiro não compra. É você ter sanidade mental, você ter equilíbrio emocional, você ter uma mente sã para escolher o que você quer e o que você não quer agora. Então, automaticamente você entende que a prosperidade é um estado de consciência também, não é o saldo que você tem na conta. Trabalho. Então vocês entendem que você tem que mudar o seu estado de consciência de como você enxerga a sua realidade. Não, eu sou muito próspera sim, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho um relacionamento maravilhoso, eu tenho pessoas que me amam, eu sou uma pessoa linda e maravilhosa. Então entende que tudo é prosperidade e não é o saldo na sua conta que define se você é próspero ou não. Não existe isso. Eu, quando comprei minha casa, eu não tinha R$1 na conta, eu comprei minha casa. Eu quitei minha casa, foi abatendo no FGTS, essas coisas. Com o tempo, lá em 5 anos, eu quitei minha casa. Quando eu comprei um carro que eu queria, eu não tinha R$1 na conta e não paguei nem a primeira parcela. Surgiu o acordo, não sei o que, andei 9 meses com o carro, não tinha pago nem a parcela, fui negociando, até chegou um ponto para mim quitar ele, ficou lá, me mandaram a proposta, 14.700. Eu também não tinha esse dinheiro na conta na época. O dinheiro foi suprido para mim, meu pai emprestou, falei para ele que eu ia vender um outro carro, não sei o que. Não tinha, esse dinheiro nunca chegou na minha conta. Hoje minha casa vale o quê? Uns 500 mil? Porque a minha casa ainda é meio pequena, mas é mais ou menos isso. Eu tenho um carro na garagem, tá? Eu quitei, não tinha R$1 na conta. Então, automaticamente, vocês entendem que não preciso do saldo bancário para me considerar próspera, porque eu comprei uma casa sem dinheiro, eu quitei a casa sem dinheiro, eu comprei o carro sem dinheiro, eu paguei o carro sem dinheiro, e só veio desculpas para trazer aquilo que eu achava ser possível na minha realidade. Então, as coisas só foram acontecendo, mas eu nunca tive esses saldos na minha conta, nunca entrou saldos de dinheiro na minha conta para me projetar que eu poderia ter que ter o dinheiro na conta para depois eu ter alguma coisa. Nunca foi assim. Então, vocês entendem que o estado de prosperidade é um estado de consciência? Você tem que projetar que, não, eu quero. Tá bom, vamos ver no que dá. Essa simplicidade da vida que vocês têm que ancorar. Tá vendo, Gisele? É a questão da aceitação. Certeza de que se você precisar vai ser suprido. É a certeza de que se tá com o desejo de manifestar algo, aquilo vai dar um jeito de chegar até você. Você tá vendo? Tudo vai vir como uma desculpa para você manifestar aquilo que você quer. Por isso que você não vai ficar na mente racional só olhando pro problema e aceitando ele como verdade. Não, minha realidade tá assim, tá infeliz e é só isso que eu vou ter na minha vida. Não é assim. Não, mas você não precisa nem se identificar com isso. Lembra que você não depende dele para criar sua realidade? Você não precisa nem questionar, nem convencer ele de nada. Porque a sua própria confiança que vai materializar aquilo que você quer vai ser naturalmente o que ele precisa para aceitar o que é ou não dessa realidade. Então não se prenda que a sua vida tá ficando ruim por causa de ninguém. Porque se eu fosse olhar para isso, eu ainda estava no mesmo lugar. Eu comecei a expandir minha realidade, meu marido foi totalmente do contra. Tudo é uma balela, de vez em quando ele ainda fala, ai, vocês são mundinho. Se eu for olhar para quem tá do meu lado que não acredita, a minha vida já não tinha melhorado. Hoje eu tenho equilíbrio emocional, eu tenho a liberdade de trabalhar com o que eu gosto, nada falta para mim. Então eu vivo a vida do jeito que eu vou criando, eu vou me permitindo e vai acontecendo, entende? Mas se eu fosse condicionar essa crença, porque também é uma crença, não, minha vida não vai andar porque meu marido não acredita igual a mim. Ai, meu marido não vai, minha vida não vai melhorar porque ele tá toda hora ali achando que não é. Não existe isso, daí também é uma crença, tá? Cancela essa crença e fala, não importa, eu crio, está criado e já está feito. Então só observa você com seus pensamentos, o resto vai ser só consequência, tá?
Porque senão você também tá barrando seu próprio fluxo de novo, acreditando que a fonte não vai te dar recursos, que tá aqui disponível para você, porque tem alguém que tá barrando o seu fluxo, e não tem, tá? O estado de permissão é seu e vale para você e pro seu marido, para todo mundo. Porque conforme vai acontecendo para você, ele vai olhar e falar assim, nossa, é verdade, aquilo tá dando certo, não, tem sentido nisso, entende? A maioria é São Tomé, vocês sabem, né? Eles têm que ver para crer, e vocês que já estão nesse caminho, que já estão abriram o espaço para entender, mesmo sem ver, então aqui agora o trabalho é com vocês. É vocês comprovar para essas pessoas que não acreditam, mostrando os resultados. Agora é só seu trabalho mental. Cancela a dúvida, cancela o medo, cancela o não ter, porque você já sempre tem. O natural de todo mundo é sempre ter, sempre manifestar, porque tudo vocês estão manifestando a cada segundo. O ato de vocês respirarem é uma manifestação. O ato de eu piscar os olhos é uma manifestação. O ato de eu poder dormir, acordar e levantar é uma manifestação. Então vocês entendem que automaticamente tudo que você quer também é uma manifestação, e aquilo que você também não quer também é uma manifestação, ou que você está bloqueando, tudo é manifestação. Você usa alguma técnica? Hoje eu não vivo mais de técnicas, Karen. Só no começo que eu usava para ancorar minha realidade. Mas hoje eu vivo só das leis universais, que é o que eu ensino aqui para vocês. A todo momento me lembrando quem eu sou e observando as leis universais na minha realidade. Que é cuidando dos meus pensamentos, organizando a minha vida interior, vibrando sempre muito alto, porque eu não vou aceitar ver coisas ruins ou estar perto de pessoas que me incomodam, que abaixa a minha vibração. Então eu escolho sempre por mim 100% hoje, sempre ancorando as leis universais. Quando eu entendi a lei do gênero, que tem o feminino e o masculino em tudo, que eu tinha que usar a intuição com a ação de fazer para materializar, foi onde eu consegui ancorar minha identidade para tomar as ações necessárias para mim manifestar o que eu queria. Então é muito importante, a lei as leis, né, as 7 leis é o princípio de tudo. Então hoje eu só vivo ancorada nelas. E o básico, né, da primeira lei do mentalismo, eu observo os pensamentos, e a prática que eu faço até hoje é cancelar o que eu não quero. Gisele, por que é isso que você está acreditando, abençoada? Infelizmente, aí parece que tudo parou. Entendi, gratidão. De nada, Gisele. Entendo sim, eu consigo manifestar coisas e procuro sempre ensinar meus filhos. Sim, é uma obrigação nós com o futuro do nosso planeta, né? E que com os que vêm depois. Eu também ensino meus 2 filhos, tudo que eu aprendo, do nada eu vou mostrando como que, pensa assim, acredita que é assim, que daí eles vão entender isso e vão passar para os filhos dele, vai passando de geração em geração. Eu acredito com certeza, em pouco tempo nosso planeta vai viver uma nova era, uma nova história, porque todo mundo que tem esse entendimento já ensina a não pensar negativo, a pensar que tudo que o outro ganhar e prosperar na vida faz parte dele também, porque não existe o outro, é tudo dentro. Então você vê que você vai mudando as crianças e elas serão o futuro da nossa realidade. Então é muito importante. Todo mundo manifesta a cada segundo da realidade. Até o ato da pessoa bater um carro, ela manifestou algo que ela intencionou. Ou ela tinha medo, ou ela achava que não podia perder, ou não gastar. De nada, Gisele. Ou não gastar, eu tenho só aquele pingo de dinheiro na conta, não pode dar nada errado. Não posso nem imaginar bater o meu carro. Você entende que aí automaticamente você pega e intencionou aquilo como foco do seu medo. Por isso que aquela passagem fala muito assim: aquilo que eu mais temia sobreveio até mim. Porque a mente, a consciência aqui, ela não entende se você tem medo daquilo. Ela só entende que você está observando aquilo. Então ela não entende que é para cancelar ou que é para não criar aquilo. Ela só entende que é o seu foco naquele momento. Você Glauco, ensina a mesma coisa, somos consciência. Sim, Andréia, porque automaticamente a informação ela é uma só. Cada um só tem o seu jeitinho particular de falar sobre isso, conforme as suas experiências. Mas o conceito do ensino num todo, qualquer pessoa que você chegar, no fundo você vai perceber que é a mesma coisa. Porque não tem como fugir disso. Tudo é consciência, e a partir da sua intenção, de você aceitar se é possível ou não, é que vai moldar a sua realidade, entende? Então por isso que eu falo, aceitou que você pode ganhar mais a partir de agora? Você ganha. Oi, Jaci, boa noite, seja bem-vinda. Automaticamente aceitou que não, eu nunca tenho sorte, nada acontece pra mim,
automaticamente você vai vivenciar essa experiência de que nada nunca acontece pra você. Porque o livre-arbítrio tá aqui pra todo mundo. É decidir se pode ou se não pode nessa realidade. Então, automaticamente, se eu acredito que eu posso ganhar mais a partir de hoje, opa, eu aceitei que eu sou merecedor, eu posso ganhar mais, a vida vai trazer os meios de você ganhar mais. Mas se você internaliza sempre, ai, não pode, tudo dá errado pra mim, nossa, eu trabalho tanto e meu dinheiro não dá pra nada. Ou que a pessoa tá consciente de ser a cada segundo, meu dinheiro não dá pra nada. Quando eu escuto umas coisas dessas, eu falo igual Jesus na cruz, perdoa, pai, eles não sabem o que estão fazendo. Estão intencionando viver aquilo e de novo, e de novo, e de novo, e não sai da merda, nunca sai, porque não permite aqui pensar diferente, não permite cancelar o que tá pensando. Mas meu marido e meu ex, que é pai da minha filha, diz para as crianças que eu sou doida. Não, você vai internalizar aqui, Gisele? Não. Eles me veem como uma pessoa sábia e maravilhosa, porque até como os outros te enxergam, é um julgamento que você tem de você mesmo. Você entendendo isso, você vai imaginar que as pessoas te amam, que as pessoas te acham muito inteligente, muito sábia. Você vai internalizar que as pessoas te veem como uma referência para os seus filhos. É essa a ideia que você vai internalizar que eles pensam sobre você. Porque tudo que a gente acredita, que a gente julga que os outros estão pensando, a gente está mandando essa frequência para elas e automaticamente elas vão vibrar nessa frequência da sua intenção. E isso vai se comprovar voltando para você. Porque lembra que tudo é espelho? É o princípio da correspondência? Cuido muito dos meus pensamentos. E tá certíssima, Carla. É a partir do mental que você vai viver toda a sua outra experiência. Então, a mente é a causa e a vida é o efeito. Lembra que tem o princípio da causa e efeito? Como eu vou viver um efeito de uma vida maravilhosa, sendo que a causa da minha realidade é que a todo momento eu tô projetando coisas ruins, tô acreditando no difícil, tô acreditando que pra todo mundo dá certo e menos pra mim. Então, que causa que eu tô plantando agora no meu plano mental? Que não dá certo nada pra mim. Qual que vai ser o efeito na minha realidade? Tudo não dando certo. Então não tem como fugir disso, né? Pior que quando eu falo que existem vidas em outros planetas, então... Nem fala, Gisele. Você não precisa comprovar nada pra ninguém. Você não tem que mostrar nada pra ninguém, comprovar nada pra ninguém. Quando o seu conhecimento se bastar só pra você, o resto vai ser só consequência. Então você não tá... Eu já tive essa fase também de falar, ficava falando. Até que uma hora eu entendi que até o que eu falava criava ideia nas pessoas sobre mim e automaticamente... Obrigada, Matheus. E automaticamente eu entrava no próprio julgamento de mim mesma e aquilo só se confirmava pra mim. Então você entende? Você foca 100% em você, cuida do seu mental, da sua vida, faça suas escolhas 100% por você sempre, porque o resto é só espelho e é consequência. Então se ame em primeiro lugar, se valorize, se respeite, tenha orgulho da pessoa que você é, se ame ao ponto suficiente de você não depender de ninguém para ser feliz. Só de você estar nessa energia, você está vibrando aqui em cima. Automaticamente tudo que está aqui nessa mesma frequência começa a te achar, porque você não tem que correr atrás de nada. Tudo que tiver ancorado com a sua energia vem de encontro a você. Até isso é uma reprogramação. Tudo que os outros precisarem, elas que vão vir atrás de mim. Eu não preciso de clientes, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de nada. As pessoas que precisam de mim, porque eu transformo vidas. Porque só delas estarem na minha frequência, eu transformo a realidade delas. Você entende que aqui é diferente a intenção? Eu não sou menor que ninguém. Eu estou aqui, então eu não preciso correr atrás de nada. Eu não preciso de dinheiro, porque eu sei que eu sempre tenho. Então eu não vou ficar correndo atrás de dinheiro, porque é ele que precisa de mim para existir nessa realidade. Então eu dou valor para ele. Então vocês entendem que nem o dinheiro é maior do que eu? Você pode ensinar, mas ensina só com você e eles, explicando com exemplos práticos da realidade, igual eu faço com meus filhos. Ó, filho, quando você quiser tal coisa, só imagina que você já tem. Imagina tal coisa. Então você vai usando seus termos práticos para mostrar para eles, sem falar coisas assim que eles vão levar para outras pessoas para achar que você tá doida. Sim, Aline, é essa parte que entra, não dê pérola aos porcos. Porque não adianta você dar esse conhecimento que é muito rico, valioso, que transforma a vida, que liberta as pessoas, para pessoas que não vão entender. Eles vão mastigar aqui, ainda vai cuspir, ainda vai achar que você é louca, que você tá doida, que ai... Igual meu marido ficava no começo questionando, e se isso que você tá acreditando foi errado? Você vai pro inferno, não sei o quê. Minha filha uma vez questionou isso comigo. Mãe, mas se você tiver errada? Daí teve um dia que ela falou assim pra mim que ela teve uma aula de filosofia na escola.
Daí ela viu que Platão, se eu não me engano era Platão, se era Sócrates, defendia essa mesma ideia de tudo partir do pensamento, porque ele conseguiu usar como exemplo que para ele tropeçou numa madeira, ele entendeu que nada foi criado a partir de uma madeira que estava parada, mas teve que vir no campo mental a ideia de uma cadeira ou algo que for, para ele colocar isso em prática com aquela madeira para transformar aquilo em algo real. Aí ela acreditou em mim, porque ela também tinha dúvidas. Nossa, mãe, é verdade. Desde aquela época, eles defendiam que tudo é no mental primeiro, para depois a gente materializar. Falei, sim, hoje eu confio 100% nisso, porque eu comecei a observar os meus pensamentos e a criar minha realidade conforme a minha percepção. Opa, eu não aceito criar isso. Opa, eu não aceito me identificar com essa limitação. Opa, eu não aceito olhar para mim como pequena, porque eu sou grande. Então você entende que você está consciente para escolher o que você quer a cada segundo? E é isso que vai moldando a sua realidade para você viver o incrível dela. Se identificou com limitação, com sofrimento, com doença, você vai vivenciar na sua realidade, só para comprovar a sua manifestação. Porque você está usando o seu poder de criar 24 horas por dia incessantemente. Só que daí você está usando o seu superpoder para criar o que você não quer. Você não estava consciente, você achava que podia pensar aleatoriamente o que quisesse e estava tudo bem. Só que a partir do momento que você já tem esse entendimento, você fala, opa, eu não vou pensar isso, eu não permito nem pensar isso, porque eu não quero viver isso. Então é uma escolha consciente sempre. Principalmente a minha filha que está na adolescência, mas ela fica na dúvida porque eu falo uma coisa e o pai fala outra. É normal, né? Eles ainda querem ter certeza, igual a minha filha. Ela acreditava um pouco no que eu falava, mas ao mesmo tempo a crença limitante da escola, dos amiguinhos que perguntam, você vai em que igreja? Mas por que você não vai? Você não acredita em Deus? As pessoas questionam, porque eles estão acostumados com o inconsciente coletivo que todo mundo faz a mesma coisa. Hoje ela já tem um entendimento maior. Mas no começo era bem assim, sabe? Cada um fala uma coisa e a mente da criança fica na dúvida, né? A Jenny, sim, eu já manifestei uma bolsa de 100% em um curso na faculdade que eu queria muito. E também uma vaga de emprego. Tá vendo, Jenny? É a questão da intenção, né? Você vibrou alto, intencionou. Tudo que você quiser tá disponível para você. Porque é um convite da realidade te mostrando que aquilo tá disponível para ela, entende? Nunca vai chegar um desejo à toa para ninguém. E a sua habilitação. Porque é um convite. Opa, isso está disponível. Vamos viver isso? Opa, está disponível tal coisa. Vamos ir para essa experiência? É só um convite. Tudo é um convite. Aline Sol. Eu queria falar, esses me achavam de louca. É Platão. Olha lá, só para confirmar. Foi na aula de filosofia que ela conversou sobre isso. A professora ensinou e ela acreditou. Porque tinha alguém de fora para falar a mesma teoria que eu falava para ela. Aline, eu queria falar, mas eles me achavam louca. Sim, eles não estavam preparados, né? Nem adianta. Quando você entende que você não tem que convencer ninguém, automaticamente quem estiver no seu campo disponível para aprender sobre isso vai chegar e vai tocar no assunto. Você vai sentir abertura para conversar. Então você não tem que correr atrás de nada nem impor para ninguém. No momento certo de cada um, aquilo acontece sozinho, né? Demorou um tempinho para mim entender, mas eu entendi também. Cada um no seu tempo. Agora eu só converso baunilha. Oi, Anne, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Elidiane, seja bem-vinda. No começo é bem empolgante, né? A gente conhece esse mundo novo, a gente quer fazer todo mundo entender o que a gente entende. Por isso que para muitos, a maioria fala, é meio solitário essa realidade, a gente fica sozinho. É só no começo, depois você vai se conectando com pessoas que vai estar aberto para conversar sobre isso. As amizades mudam, as pessoas ao redor mudam, você já não consegue ficar nos mesmos ambientes, conversar as mesmas fofoquinhas, essas coisas, nunca mais vai fazer parte da sua realidade. É um caminho sem volta, eu falo, sabe? A partir do momento que você entende, você muda a sua consciência sobre a vida,
Nunca mais parece que você vai se encaixar em certos lugares. É um caminho sem volta. Por isso que se a pessoa está começando agora, ela tem que saber. Ou ela vai mudar totalmente, porque automaticamente o conhecimento liberta ela, então ela já é uma nova pessoa. Ou ela escolhe continuar no lugar que ela tá, sofrendo as mesmas coisas, ficando com o mesmo tipo de pessoas. É uma escolha, entende? Então não tem como fugir disso. Ninguém falou isso pra mim quando eu tava mudando a minha realidade, a minha consciência. Eu fui perdendo pessoas, se afastando, até familiares, pessoas que frequentavam a minha casa, familiares assim, de primeiro grau. Muitas das pessoas nunca mais nem vi, nunca aconteceu mais de eu nem encontrar. Porque a pessoa sente uma certa distância, né, vibracional. Então, não é nem porque você quer ou que a pessoa quer. Simplesmente ela não sente a vontade nem o prazer de estar perto de você, né? É natural mesmo. Do mesmo jeito, o ponto de atração. Tudo que você precisa começa a vir até você, vem de encontro. Você entende que você não vai fazer esforço para nada. As pessoas certas vão te encontrar. Os clientes certos vão te encontrar. As vendas que você quer fazer, naturalmente, vai surgir as pessoas certas para comprar. Então, você lembra que até conforme você vibra no estado, opa, eu sempre vendo todos os dias, as pessoas que precisam do seu produto vão chegar até você só para alinhar com o seu campo de vibração que você está na permissão. Eu vendo tal coisa todos os dias. Meu produto é maravilhoso, então as pessoas vão precisar dele, vão gostar. Então você tá com o campo aberto para se conectar com as pessoas que precisam. Se você vende uma bolsa, um sapato, alguma coisa, elas vão emanar o desejo e a fonte, Deus, vai alinhar o seu produto com as pessoas que têm a necessidade do seu produto. Por isso que tem um tempo de manifestação das coisas, porque tudo, a fonte tá unindo. Eu preciso de tal coisa, aquela pessoa também. Então vamos unir essas duas pessoas para dar o que as duas estão querendo, entende? É igual o exemplo do bandido. O bandido tá vibrando aqui na falta, no medo, e ele não tem, ele vibra bem baixinho. Automaticamente a pessoa que tá vibrando na mesma escala que ele, que tem medo de ser roubada, que não pode perder dinheiro, que tá na falsa, na escassez, o que a vida vai dar pros dois? Porque ela dá a cada um conforme as suas escolhas. Opa, esse tá vibrando assim, igual a esse daqui. Então vamos unir esses dois. Esse quer roubar e esse quer ser roubado. Então vamos unir esses dois. Então automaticamente é assim que funciona a realidade para tudo. Seja bom, seja ruim, vai ser isso que vai unir as pessoas nessa realidade. Compatibilidade vibracional. Por isso que Deus só dá ao homem aquilo que primeiro ele se deu. Tá focando na falta, no medo, na ansiedade? Vibrou na frequência. O que tá alinhado com ele nesse campo vai chegar até ele, naturalmente. Não existe Deus tá me castigando, a vida tá me castigando, não. É a intenção e a vibração dela que tá trazendo toda a experiência para ela. Ah, eu tô passando por dificuldades financeiras, eu tô com problemas, eu não consigo ganhar dinheiro, o dinheiro até vem, mas acontece alguma coisa. Você tá alimentando alguma ideia contrária da sua vontade racional. Opa, eu quero ganhar mais, eu quero não sei o quê, mas naturalmente a vida só te puxa mais para baixo. Alguma coisa que você ainda tá criando inconscientemente que tá mantendo você tempo suficiente nessa realidade. Então tem que saber que historinha você tá acreditando, que trauma e drama você alimenta do passado para continuar vivendo essa mesma historinha que se repete ano após ano. É verdade, eu andava assistindo o jornal e tanto assalto e que nunca fui assaltada, acabei sendo. Isso uns 3 anos atrás. Sim, porque você focou naquilo, observou e começou a sentir o medo de ser assaltada. Automaticamente a consciência só observou que você estava focando. Ele não entendeu que você não queria, que você estava com medo. Ele só entendeu aqui que você estava dando atenção para aquilo. Por isso que tudo que eu dou atenção cresce. Então escolha dar atenção para o positivo, para os sonhos, para as viagens, para as metas. Ganhos financeiros, eu quero ganhar mais, quero trabalhar com tal coisa, vou fazer planejamento, eu vou criar meu negócio, eu vou estruturar o que eu vou fazer. Olha a sua intenção, você está pensando como uma pessoa grande, uma pessoa que já ganha mais, estou projetando trabalhar com um negócio próprio, eu vou fazer sucesso porque eu gosto de fazer isso. Então você entende que o foco é diferente? Então quando eu entendi isso, nunca mais, isso 5 anos atrás eu entendi isso. Quando me veio o exemplo do bandidinho, na mesma hora a ficha caiu, foi das primeiras coisas que eu apliquei na minha realidade. Não assistir nada e nem observar nada daquilo que poderia me prejudicar de uma certa maneira. Então foi a primeira coisa que eu cancelei. Jornal, filme de terror, coisa de medo, esses negócios eu nem assisto. Séries que falam de tráfico, de não sei o que, nem existe na minha realidade, porque eu sei que se eu intencionar aquilo 1%, eu posso atrair de alguma certa forma essa experiência. Então é muito importante você observar o que você está convidando a cada segundo para a sua realidade.
tô convidando coisas ruins, é dito e feito. Uma hora pode ser que você se conecte com essa experiência. Se tiver no seu campo energético e vibracional, pode se manifestar sim. O povo fala, até meu marido fala muito, você não vive nessa realidade, você não sabe o que tá acontecendo? Eu falo, pra quê? Pra que eu vou olhar o que tá acontecendo se eu quero que aconteça conforme a minha criação aqui dentro e não do externo da realidade? Se tem guerra, se tem alienígena, se tá acontecendo tal coisa, não me importa, eu não quero nem saber. Eu não faço parte desse mundo. Daí até um tempo atrás eu falava isso pra ele, ele fazia bico pra mim. Sei. Falei assim, eu não sou desse mundo, não é estar no mundo e não ser do mundo, é sobre isso. Obrigada, Ed. Então, automaticamente, boa noite. Então, automaticamente, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu crio meu próprio mundo. Tudo bem, sim. Então, automaticamente, é uma escolha individual de cada um. Automaticamente, não. No meu mundo, só é assim. No meu mundo, só é assado. No meu mundo, acontece tudo com facilidade. As coisas acontecem pra mim, do jeito que eu quero. Que bom, Ed, você tá gostando? Então, automaticamente, é você que escolhe se você vai reagir com o mundo ou se você vai observar e vai criar diferente. Então, automaticamente, é uma escolha particular de cada um. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou falando como eu vivo e projeto a minha realidade. Como eu ensino as pessoas que se conectam comigo a mudar suas realidades. Como eu ensino os meus clientes a falar assim, você tá errando aqui. Mas é uma escolha sua, você continuar alimentando isso ou a partir de agora você reafirmar uma nova identidade e fazer diferente. Eu tô aqui para te mostrar o caminho para ativar isso em você. Agora, se você vai seguir ou vai continuar voltando para a antiga identidade, é uma escolha sua, entende? Porque é individual. Porque enquanto você reagir ao mesmo problema a cada segundo, você se mantém nele por tempo o suficiente para você continuar criando e recriando de novo, de novo e de novo. Minha paciente me acha totalmente diferente pelas minhas atitudes. Ela observa, né? O campo, ele emana, né? É muito interessante. É muito gostoso, né? Quando você sabe quem você é, sabe o valor que você tem, sabe o conhecimento que você tem ancorado, nada mais te limita, você sabe que é e pronto. Então não tem mais dúvida, não tem mais medo, não tem mais julgamento, não tem mais nada. É você por si só e está tudo feito, entende? É muito legal, não é? Obrigada, pessoal, que tá curtindo. Quem puder tá dando curtidas aqui, tá, pessoal? Ajuda bastante o canal, tá? Quem quiser bater as metas também aqui que o TikTok coloca, também ajuda muito, tá? Os meus links estão todos aqui na bio, tá bom? Tem um linkzinho do Linktree, daí ele abre o e-book, abre as lives gravadas que tá como curso, abre o número do WhatsApp para quem quiser agendar consultoria. Tá tudo no link da bio, tá? Volta sempre para certeza, pessoal. Tenha certeza do que você quer. Tenha certeza na ideia que você está sendo convidado a viver na sua realidade. Não duvide dos seus sonhos, não duvide dos seus desejos. Acredita que é possível porque só não vai ser se você duvidar. Aceita que já está feito porque também sempre vai estar. É aquela coisa, né? Eu até publiquei um vídeo do Ligue o Foda-se. Porque quando você liga o foda-se na sua realidade, você tá olhando pra matéria e você fala assim, você não me domina mais. Você não manda mais em mim, entende? Então você não dá poder pra matéria aqui que você tá vendo que é passado, criação sua inconsciente lá atrás, a dominar o seu futuro. Porque você tá dando poder pra ela criar o seu futuro. E quando você tá consciente, naturalmente você não permite que o externo crie o seu futuro. Mas você com a sua intenção, intencionando que vai ser diferente, criando diferente a partir de agora, que você vai acessar essa nova realidade. Enquanto você observar e você reagir a ela, ela tá te dominando. Então você dá um foda-se pra ela literalmente, ignora, fala, não me importa com o que eu tô vendo, eu sei que vai ser diferente a partir de agora, eu tenho certeza. Até o tom do que você tá falando sai diferente. A vibração das suas palavras tem um outro nível, entende? Automaticamente porque você tá ancorando a certeza. Não, eu tenho certeza que a partir de agora minha vida é outra. Eu tenho certeza que eu vou viver um incrível, extraordinário a partir de agora.
Eu tenho certeza que agora eu vou ter aquela oportunidade. Eu tenho certeza que agora eu vou ter mais dinheiro. Eu tenho certeza que a partir de agora eu vou ter aquele relacionamento maravilhoso. Eu tenho certeza que agora eu vou construir minha família. Então sai diferente, né? A vibração sai diferente. Então automaticamente você tem que vibrar a sua intenção. Enquanto você mesmo duvidar das suas coisas, do que você quer e do que você não quer, automaticamente você vai continuar sofrendo pela mesma realidade. Muda a intenção, muda o que você tá vendo, muda tudo. Enquanto escolher alimentar a mesma historinha, não sai do lugar. Quem quiser comentar mais alguma coisa, tá? Perguntar, fica à vontade. Sempre trazer paz, né, para sua realidade. Quando você tem equilíbrio emocional, você observa quando você já chegou nesse nível, é quando você olha, parece que nada mudou, mas você tá em paz com o que você tá vendo. Aí você entende que você já subiu o seu nível. Opa, tá normal? Tudo bem, tá tudo ótimo. Você já tem paz no seu presente, isso é muito gostoso. Você já não sofre mais com o que você vê, mas você aprende a apreciar o seu momento dessa experiência. Então você sabe que já está feito. Então, opa, vou apreciar esse momento que aqui vai ser curto, vai ser breve, porque já vou estar vivendo uma outra experiência totalmente diferente. Então, você já não corre mais contra o tempo. Você se alia a ele, fala assim, nossa, é por pouco tempo que eu vou continuar nesse lugar, então deixa eu aproveitar aqui um pouquinho, sabe? Você faz as pazes com o seu presente. Isso também é muito importante. Você vai apreciar a casa que você mora hoje, o trabalho que você ainda tá fazendo. Você sabe que você já tá ancorando essa nova realidade. Você já tá aqui, ó, um pulo de viver outra experiência. Então você para de reagir e automaticamente você só vive ela pela experiência de viver. Você já não tem mais expectativa dela. Não vou reagir, tô sofrendo, não. Não, foi só uma fase que me trouxe aprendizado, me trouxe crescimento. E a partir de agora eu já estou pronto ou pronta para viver essa nova experiência que eu criei. Então você para de sofrer e reagir, você fala, nossa, até que foi bom. Isso me ajudou a crescer muito. Nossa, que legal. Hoje eu já sou uma outra pessoa, já vejo a vida diferente. Porque todas as minhas experiências limitantes lá de trás me trouxeram um entendimento dessa versão que eu sou hoje. Porque eu também não teria essa base se não fosse essas experiências. Eu não teria essa maturidade emocional se eu não tivesse vivenciado limitações lá atrás. E eu falo sempre para minhas clientes de atendimento, toda vez que elas chegam até mim, eu percebo que elas são eu em algum ponto da minha história. Porque a energia é como se a história se repetisse em vários pontos. É problemas emocionais, insegurança, relacionamento, dinheiro, essas coisas. São sempre eu em uma versão da linha do tempo. Por isso que não tem separação. Por isso que a gente se conecta com pessoas, não é à toa. Porque é um convite, é um chamado vibracional. Então é muito interessante. Eu falo, nossa, que legal. Eu vivi essa experiência para saber o que eu ia fazer a partir de agora. Para saber direcionar as pessoas nessa limitação delas. Então é muito importante cada momento da nossa história. O engraçado, Érica, é que eu estou assim. Não é, Anne? É só uma fase, Anne. Tudo é uma fase, né? Tudo é um momento, é um crescimento, é uma expansão. Você entendeu? O ritmo tá aqui, chacoalhando a gente, mostrando alguma coisa junto com a polaridade. Então, eu tô achando que tá ruim, mas tem um positivo disso. Então, positivo é eu aprender alguma coisa, eu estar preparada para ter novas experiências. Então, sempre vai ter o positivo de tudo. A diferença é que a gente para de reagir, aceita o aprendizado daquela experiência. Não, tá tudo bem, vai passar. Nada dura para sempre mesmo, tudo está em constante mudança. Então, deixa passar. Rapidinho passa, você já vai viver outra história, outra experiência e naturalmente você para de sofrer. É aquele exemplo lá da passagem de Jesus Cristo, né? Automaticamente ele estava na tempestade, os discípulos ficaram reagindo. Mestre, não sei o que, ele falou que ia dormir. Mas você vai dormir, mestre? Ele sim, porque ele sabia que ele não precisava fazer nada. Que a tempestade por si só, ela passa sozinha, não tinha mais o que ele fazer, entende? Boa noite, Ellen, seja bem-vinda. Então, automaticamente, você não reage ao seu problema. Você sabe que ele vai se resolver por si só, sozinho. A solução vai vir, os meios vão vir, as pessoas certas vão vir. Não adianta você ficar reagindo, você não pode fazer nada. O que estava na sua mão, você já fez automaticamente. Obrigada, Hélio. Quando você já fez o que podia, tá ok, agora não pode mais, não sabe o que fazer, solta, deixa que a vida agora se encarrega de trazer a solução.
Hoje no trabalho eu olhei uma situação e disse para mim mesmo, eu, consciência, posso viver os dois lados. Com certeza você estava consciente e percebeu que você tinha escolha ali, né? O fato da gente estar consciente da nossa realidade é sobre isso. Ver os dois polos e escolher que caminho vai seguir. Vou ver pelo negativo ou positivo, é uma escolha individual de cada um. Isso é muito importante da gente estar consciente, né, nessa realidade. O externo já não tem mais poder sobre nós. Aí sempre entra aquela coisa, estou na neutralidade, parece que nada acontece, parece que você não reage mais à realidade. Não é sobre isso, é sobre aquele equilíbrio emocional que a gente aprendeu a moldar no nosso racional. O nosso racional já está aqui em alinhamento com a consciência. Opa, eu já não reajo mais porque eu já lembro quem eu sou, então isso não me afeta. Eu não vou reagir mais porque isso já é natural para mim. Não reajo mais ao problema porque a solução é natural para mim vir sozinho. Então você já não tem mais aquele coisa da consciência da pessoa que é limitada de uma certa forma, que ela acha que ela é limitada, e ela começa a reagir e brigar, e quer brigar com todo mundo, e quer fazer barraco, e quer fazer acontecer na força do grito. Não, o ego dela já tá aqui, digamos assim, domesticado. Ela já entendeu que ela é consciência, que não precisa ter medo, não precisa ter ansiedade, não precisa nada disso. Ela só sabe que vai se resolver e pronto. Aí você adquire aquela paz na realidade, aí você entende que nada abala um desperto. Por quê? Você já tem equilíbrio, você entende que você não é o seu problema, você não é nada disso. Você sabe que a solução vem quando você não reage. Então já gera aquela neutralidade instantaneamente, né? Sempre. Verdade, meu senhorio bebe muito e fica a noite toda batendo nas paredes. Antes eu discutia, hoje coloco uma oração. Você não reage, né? Por si só, conforme você eleva a sua vibração, aquilo vai sendo tirado do seu campo. Quando você percebe, veio uma solução, algo aconteceu que afastou aquela pessoa de você, porque você aprendeu só a ignorar, né? E deixo ele, quando nem percebo, ele para. É natural, não é? Porque você não tá observando e não tá reagindo. Quando você vira essa chavinha de que tudo vai passar, é só você não observar, só aceitar que já está resolvido, você já não sofre mais com aquilo. Quando você percebe, já mudou, né? E essa semana resolveu essa dívida. Não é ali, é muito instantâneo. Quando eu comecei a sair das dívidas, foi assim. Eu parei de olhar para as minhas dívidas e comecei a internalizar o que eu poderia fazer para ganhar mais. Eu ia empoderar, eu ia estudar, eu ia focar nos meus projetos, nas minhas ideias. Eu só tirava o foco da dívida. Porque enquanto você olha para a dívida e se identifica com ela, você não sai da realidade que é cheia de dívidas. Então você olha agora que você é próspero, como você pode ganhar mais, o que você pode fazer de diferente que vai aumentar a sua renda. Você já mudou o foco, né? Quando você percebe, vai surgindo desculpas para você ou chegar no dia e pagar, você faz acordo, as coisas vão acontecendo. São só desculpas. Só para dizer que a gente vivenciou uma experiência de algum resultado, né? Fala dos investimentos. Eu já falei, Ellen, vou falar de novo. Do nosso patrimônio. Que o nosso maior patrimônio é a nossa vibração. No começo da live eu também dei esse exemplo. Da pessoa ser tão assim, ela voltar sempre 100% para ela, que automaticamente ela entende que ela vai pensar só nela. Automaticamente ela vai fazer o melhor para ela 24 horas por dia, incessantemente. Porque ela entende que o maior patrimônio dela nessa realidade é a energia dela, é o que ela tá vibrando. Então, automaticamente, se o meu maior patrimônio é a minha energia, a minha vibração, eu jamais vou me permitir me colocar num lugar que vai abaixar minha frequência, pensar coisas negativas, estar perto de pessoas que tiram a minha paz, que, aquela pessoa me irrita. Só usa seu superpoder, ignora, sai de perto, finge que ela não existe. Porque eu entendo que dependendo do que eu tô vibrando, ou eu vou vibrar baixo aqui para descer até no bandidinho, no acidente, nas doenças, ou eu vou vibrar tão alto que as oportunidades
Então, a gente se torna egoísta nesse ponto. É um alter ego bem desenvolvido. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, eu vou fazer 100% só o que me deixa feliz, porque é sobre isso, é sobre mim, e o resto é só consequência disso, né? Agora, se eu tô frustrado, eu tô aqui tentando me fazer caber num lugar que eu não quero, essas pessoas estão me incomodando, então automaticamente você já tá descendo na frequência delas. Então, use seu superpoder, saia de perto, não se identifique, não tente provar nada pra ninguém, prove só pra você mesmo. Confiança, eu sei que já está feito, eu sei quem eu sou consciência, eu posso tudo. Então eu não perco mais a minha paz para convencer mais ninguém. Eu não preciso de ninguém, eu por si só me basto. E eu estando bem, o resto para mim não me importa. É bem isso. Hoje faço isso, ali. Érica, estou tão diferente que passei a gostar de um formato de unha que nem gostava antes. Hoje tô o quê? Deixa eu ver aqui, Anne. Hoje está... Não terminou sua frase, Anne. Érica, tive que me afastar de 4 irmãos evangélicos. Estou em paz. Ideologia muito pesada. Não é, Ellen? É bem diferente. A sua vibração depois não bate com a deles, né? No começo eu me afastei de bastante parentes, sabe? Só que depois eu fui mudando a minha intenção. Hoje já até vivo um pouco mais próximo, porque eu aprendi a não levar pra mim. Principalmente meu pai, as famílias do meu pai, que sempre tinham muito preconceito com várias coisas, né? Hoje já se tornou bem natural. A gente já criou novos vínculos, só que de uma forma mais leve. Mas é só por um tempo, tá? Até a sua intenção, seu pensamento com eles, você vai intencionando que eles te amam, que eles te respeitam, que eles respeitam a sua escolha. E naturalmente você vai ver que eles vão começar a mudar com você. Sim, né, Anne? Sabe por quê? Porque a sua identidade já não é a mesma. Eu percebo muito isso, até em gosto de comida, jeito de se vestir, cabelo, várias coisas vai mudando, porque você já não é mais aquela sua versão de antes. O seu eu do passado ficou lá, que tem aqueles gostos, aquelas vontades. A partir do momento que você muda a sua consciência, os seus gostos mudam, os seus padrões, tudo muda. Gosto de música, roupa, unha, então tudo vai mudando, porque você já mudou, você já não é mais a mesma. Por isso que as pessoas também mudam, você se afasta de certas pessoas, aquelas conversas que era legal pra você já não faz mais sentido, o jeito que as pessoas se comportam já te irrita, porque já não é mais a sua mesma versão, né? Então isso é muito natural na realidade. A realidade é só sobre isso. Escolher por você, pelo que te faz feliz, pelo que te empolga, pelo que te alegra naturalmente, por aquilo que é leve na sua realidade, porque a gente tem esse sensor, né? É leve ou é pesado? Ai, aquilo lá tá pesando em mim. Já é a vida te mostrando o seu corpinho, mostrando pra você, opa, isso não é legal pra gente. Aquilo que é leve, é espontâneo, leva energia, você fica feliz, você faz pelo prazer de fazer. Então tem todo esse direcionamento que muitas vezes as pessoas querem esconder delas mesmas. Então elas querem se caber nos lugares, elas têm medo da rejeição, elas têm medo de ficar sozinha, elas têm medo do mundo inteiro se afastar, elas têm medo das pessoas ignorarem. Então várias crenças que estão enraizadas que dela não consegue mudar a realidade. Mas a partir do momento que ela entende que ela vai viver 100% só pra ela, o resto vai ser só consequência. Depois que eu expandi, eu era da igreja, a última igreja que eu frequentei foi a evangélica também, né? Eu era da congregação. Depois que eu expandi, eu entendi, nunca mais eu quis pisar na igreja. É meio complicado, né? A gente aceita que a pessoa tá lá pelo grau de consciência dela, mas você não se cabe mais nesses lugares nunca mais. É tão diferente, né? Eu estou no momento do caverna, mas estou amando a solitude. É muito gostoso, né? É uma fase, né? Uma experiência única também. A Giane, eu também. Não é? Nunca mais parece que você cabe naqueles lugares que eu me pergunto, nossa, como eu acreditava naquilo? Como que eu não enxergava aquelas limitações, aquelas crenças, né? Porque automaticamente, né, aquela vibração no momento era só até ali, né? Hoje eu vejo as pessoas que ainda defendem aquelas mesmas coisas, né? Então automaticamente você vê que é o máximo que elas se permitem ter de entendimento, né?
Fui 15 anos da CCB, me sabotei. Você se sabotou, Aline? Como assim? Eu nem fiquei tanto tempo, acho que eu fui na igreja o quê? Uns 10 anos? Acho que é isso, fui na igreja. Mas sempre naquela, sabe? Não tinha escassez na minha vida. O tempo que você era da igreja? A Giane, sempre achei que não era só ir pra igreja. Eu me questionava muito também, tinha coisas que eu questionava, sabe? O porquê era assim, por que tinha aquelas doutrinas, por que eu tinha que seguir aquelas regras, o que aquilo influenciava na minha realidade, por que aquilo era errado. Então eu sempre tive essas perguntas, daí sempre ficava esse questionamento, né? Por que eu não posso ouvir uma música, por que eu não posso usar uma calça, não tem porquê. Ai, se eu não fizer aquilo 100% daquele jeito, eu vou pro inferno. Essa ideia de inferno me fazia sofrer. Eu li Apocalipse milhões de vezes, e toda hora aquele medo daquelas passagens que tava lá, e toda hora eu com medo de ir pro inferno, não podia errar nem um pingo, porque eu achava que eu ia pro inferno, minha família ia pro inferno. Então era um aprisionamento mental assim muito grande, era muito difícil para mim. Não tinha escassez na minha vida antes. Mas você fala que agora você presencia a escassez, talvez porque você ainda esteja na culpa de talvez ou tá fazendo algo errado, ou uma crença que você alimenta de que aquele jeito era o jeito certo, né? E agora você tá pisando no desconhecido e tem medo do julgamento ou do que vai vir depois. Então você entende que depende do que você alimenta como verdade, é que você tá projetando a sua realidade? Porque tudo que você vê na sua realidade hoje é só um reflexo do que você tem dentro aqui, o que você acredita. E quando você muda aqui dentro, o seu reflexo também vai passar, vai ser diferente. Então, ainda conforme você observa a sua realidade, é o jeito que você tá aqui dentro e é o que você também acredita. Tem 3 anos que saí de lá. Passei a ter medo de tudo. É alguma crença que você ainda alimenta ou você tá no julgamento de você mesma. Algum lugar você está se pondo nessa situação para confirmar o que você acredita. Você tem que ressignificar isso. Desenvolvi vitiligo, ansiedade. Você criou mesmo. Porque até isso é uma manifestação, né? Você se identificou com alguma coisa que causou esse resultado, né? Minha saída foi tenso. Que difícil ali. Cidade pequena. É o julgamento, né? O medo do que os outros vão falar, sempre se sentindo julgada. Mas o julgamento, ele sempre começa dentro, viu? Você começou a projetar o que os outros iam falar e você mesmo se colocou nesse lugar. Aí as pessoas só se comportam conforme você acredita que elas vão se comportar. Você entende que até isso, quando você entende, você fala, é verdade. Eu mesmo pensava que eles iam pensar isso de mim. Então tudo é daqui de dentro pra fora, né? Obrigada, Andréia. Anne, depois que descobri que Deus é minha consciência, eu nem gosto de falar de religião. Eu também não. Hoje eu falo que eu sigo Cristo, eu não sigo a religião. Eu falo que hoje eu sou muito mais crente do que eu nunca fui dentro de uma igreja, porque hoje eu tenho a fé, eu tenho a certeza. Eu sei que tem algo maior que me ampara, eu sei que Deus está dentro de mim conforme as minhas escolhas e decisões. Ele só intensifica aquilo que eu mesmo dou para mim. Porque aquela frase é muito legal, né? Deus só dá ao homem aquilo que primeiro ele se deu. Então, automaticamente, eu dou tudo pra mim e automaticamente ele só vai projetar na minha realidade. Então, hoje eu sou uma mulher de muita fé. Hoje eu creio muito no invisível, porque eu sei que também tá dentro de mim, né? Então, a gente não fica mais no sofrimento da prisão mental, de eu não estar sendo correto, de eu estar fazendo errado, de eu não estar seguindo aquilo que me colocaram pra acreditar que era real, né? Quando você se libera disso, automaticamente você ganha o mundo. Você sabe que você é tudo, que você pode tudo, que até a sua vida nessa realidade vai ser conforme a sua criação. Por isso que eu intenciono mesmo, eu não me coloco onde eu não caibo, eu coloco que a minha vida vai ser incrível sempre, porque é isso que eu quero viver. Eu não quero ficar em lugar, pela experiência eu tenho que trabalhar duro. Jamais. Eu trabalho pela minha empolgação, pelo prazer de fazer. E o resto é só consequência. Mas eu intencionar que eu tenho que me matar de trabalhar para ganhar um salário que nem paga minhas contas,
Nunca, nem quando eu não tinha esse entendimento eu era assim. Quem dirá agora que eu sei que eu posso viver o extraordinário. Então eu prefiro ancorar nessa ideia de que eu posso tudo. Eu sou uma consciência limitada. O resto é só a minha intenção, então já está feito. Então a gente para de se sentir pequeno nessa realidade, né? E ao contrário da religião, não. Colocam sempre que a gente tem que ficar lá implorando, mendigando, para ter uma atenção, para Deus operar um milagre na minha vida se eu for muito bonzinho. Que entendimento é esse? Que libertação tem nisso? Não, eu vou me reprimir a vida inteira do que eu gosto, para no paraíso, se eu for merecedor, eu viver alguma coisa. Tem lógica isso? Para mim não tem. Nunca fez sentido, né? Como que eu vou me privar de uma vida? Eu me questionava por que eu não podia ir numa praia. Eu ficava perguntando sozinha. Mas se Deus fez a praia algo tão lindo, extraordinário, por que eu não posso ir numa praia se foi Ele que fez? Era esse tipo de pergunta que eu fazia. Mas se Ele criou isso, Ele criou pra quê? Se não fosse pra gente usar, Ele não teria criado. Então são certas coisas que a gente questiona e fala, mas por que a doutrina fala que eu não posso ir lá numa praia? Porque tem gente pelada e eu tô nem aí que se foda se tem gente pelada. Eu vou pelo prazer de eu ir apreciar uma praia. Se tá pelada, se tá no nudismo, eu não tô nem aí. Mas qual que era a privação de eu não poder frequentar algo que Deus fez? Então você não entende isso? Também me questionei sobre a praia. Eu fiquei anos me perguntando, daí minha sogra sempre foi crente, e meu marido falava, minha mãe nunca levou gente na praia, porque a igreja não permite, daí eu ficava. E eu fui tipo assim, ir pra praia depois que eu casei, eu nunca tinha ido também. Daí depois fui crente e falava, mas por que a gente não pode ir? Eu quero ir na praia, qual que é o problema? A doutrina fala, os irmãos se não sei o que vê, vai ficar questionando na igreja, sempre limitando a gente pelo julgamento dos outros, que os outros iam pensar se eu fosse na praia ou se eu não fosse. Qual que é o problema disso? Os pastores ainda diz que nós, pobres, miseráveis e pecadores. Aí o que internaliza? A pessoa tá lá na igreja, prestando atenção, me implorando e mendigando pela atenção de Deus. Não, porque os pobres e os humilhados serão exaltados. No quê? Para continuar sofrendo, pobre e humilhado? Olha o que eles internalizam na consciência da pessoa. Não, eu vou me manter pobre e humilhada porque o reino do céu me pertence. Porque o reino do céu é dos pobres e dos coitados. Então, não vou permitir que a vida me dê nada porque eu quero ser salva lá no paraíso. Olha a lavagem cerebral nas pessoas para condicionar as pessoas toda hora na doença, no sofrimento. Daí a pessoa tá lá, passa a vida inteira na igreja com um salarinho de miséria, aposenta com dinheiro que ele já tem a crença, né? Aposentou, o dinheiro só dá para pagar remédio. E eu vejo isso nas pessoas ao meu redor. Então, a aposentadoria do salário mínimo, nossa, eu só gasto com remédio, porque tem que internalizar aquilo que ela criou. Não pode ter dinheiro, não pode sobrar, não pode viver feliz e próspero aqui, porque senão não vai ser feliz lá no paraíso. Então, olha a lavagem cerebral de tudo isso. Já vou, tá, amor? Bebe água, tá? Já vou encerrar aqui, tá bom? Mas mãe, pai, eu não mais com você antes de dormir. Mas não tô com fome. Sei. Tá bom, já vou lá. Enquanto isso, eu posso assistir? Já eu vou lá, tá? Sim, quando você chegar, eu vou desligar. Porque o pai me fez desligar a TV. Tá bom. Verdade mesmo. Era muito vaidosa. Aos poucos fui ficando sem autoestima. Boa noite, Valéria. Seja bem-vindo. Sim, eles vão tirando isso da gente. Eu também sempre fui uma adolescente muito vaidosa, cuidava muito do corpo. Daí você vai se cabendo num lugar onde você não é. Pra que eu vou ficar bonita? Porque não sei o quê. Quando você percebe, você vai ficando feia, vai ficando gorda, vai ficando toda bagunçada. Você vai se arrumar pra quê? Você não pode ser bonita, senão não vai pro céu. Você não pode passar um batom, porque senão você não vai pro céu. Qual que é o sentido de todo o resto? Aí você vai percebendo um monstro. Hoje eu vejo porque que as crentes é tudo gordo e feia, a maioria, né? Porque vai se arrumar pra quê? Se for bonita, não vai pro céu? Não tem lógica. Hoje eu nem reajo a essas pregações de porque sei que eles estão dormindo e não despertou ainda. Sim, é o máximo que a vida tá permitindo eles entenderem, né? Naquele momento, né? É o máximo que eles conseguem absorver da realidade. Tinha que se enquadrar no padrão. Você acaba tentando se caber naqueles padrões limitantes, né? É muito ruim. Mas é sobre isso. Por isso que o conhecimento liberta. Por isso que quando a pessoa entende, ela já não vai seguir a realidade, o que todo mundo tá fazendo. Ela entende que pode ser tudo diferente. A partir de agora, ela vai fazer diferente, né? Vai ser tudo diferente.
E é isso, meninas e meninos. Vou encerrar por hoje, tá? Quem precisar da minha ajuda, agenda consultoria. Quem quiser o e-book, tá aqui no link da bio também, tá bom? Tem todas as leis universais lá. Ancorando bem prático para vocês entenderem. Eu tenho 1,55 de altura, na época na igreja cheguei a pesar 96 quilos. Nossa, Anne, você ficou bem grande, né? Minha filha, eu acho que tem essa altura. Não, minha filha tem 1,50. Mas ela pesa hoje 60 e pouco, ainda assim não é magrinha. Nesse padrão você tá praticamente, você tá com o meu peso, né? Só que o meu peso hoje eu tô nos 90 e pouco, eu tenho 1,65, né? E é isso, meninas e meninos. Boa noite, tá bom? Amanhã eu apareço por aqui. Quem precisar da minha ajuda, agenda. O link tá na bio. E é isso. Uma ótima noite pra vocês, tá bom? Bom descanso.